Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo de Deus, iluminai os nossos corações, nossos ouvidos, nossa mente e todo o nosso ser. O Evangelho da Santa Missa de hoje, Mateus capítulo 5, versículo de 1 até o versículo 12. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então Jesus abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exaltai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amadinhos de Deus, amadinhas de Deus, eu quero comentar com vocês um pouquinho sobre o Evangelho, mas eu vou parar na primeira bem-aventurança. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Se você for contar quantas vezes Jesus repetiu bem-aventurados, vai dar 8 vezes. Se você não sabe, meu filho, minha filha católica, o 8 é a perfeição da nossa esperança. Sabia? Ah, Antônio Brito, não é o 7 não, 7 é outra coisa. O 8 é a perfeição da nossa esperança. O 8 também é, amadinhos, a condensação de todas as virtudes. O pobre em espírito é o homem que nada quer, que nada sabe e nada tem. Quanto ao não querer, pobreza é que o homem seja tão despojado de sua vontade criada como era quando ainda não existia. Meu Deus! Quanto ao não saber,
Pobreza é não saber de nada, nem de Deus, nem da criatura, nem de si mesmo. É não pretender querer saber se como Deus age nele, renunciar a toda a atividade própria da memória, da inteligência, da imaginação, por sua natureza dispersiva, e aí então, para manter-se quieta, ali, onde tudo é um, e onde a ignorância e o conhecimento coincidem. Agora, quanto ao não ter pobreza de espírito, é não ter sequer um lugar próprio no qual Deus possa atuar, mas que o homem seja livre de todas as suas obras, ao ponto que Deus, se quiser agir, seja Ele mesmo o lugar onde quer agir. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus do céu! Que coisa maravilhosa! Amadinhos de Deus, filhinhos, isso me toca muito. São João da Cruz, ele chama a pobreza de espírito, sabe de quê? De nudez. E diz que consiste em renunciar aos bens que podem resistir na alma. Por exemplo, desejos, apetites, consolações. O verdadeiro pobre é aquele que resistiu o tudo ao nada. Meus amados, há no homem duas dimensões. Uma essencial, como núcleo unitário e estável, chamado de fundo da alma, que se refere diretamente a Deus, e uma outra chamada acidental, a múltipla, que se manifesta nas várias faculdades, por exemplo, vontade, inteligência, memória, e nos sentidos que entendem a atividade da alma para o exterior do homem. O primeiro nível é o do ser. O segundo nível é o do agir. Consequência disso, que também há nele dois movimentos. Um movimento voltado para o interior, para o fundo da alma, que passa pela sensação de toda atividade e querer. Por isso, a pobreza em espírito é um movimento voltado também para o seu exterior. Mas não é só no exterior a pobreza exterior, é a pobreza interior. É não estar com nada, não ter nada em sua alma. Eita maravilha! O primeiro movimento, chamado irromper. O segundo é invadir. Veja bem. O irromper é uma volta para a unidade. O segundo, chamado irromper ou evadir, é uma saída para a multiplicidade.
O que é que sucede no termo desse caminho de volta para Deus? Sucede em nós, amados, o Natal. O Natal de Deus na alma da pessoa. O Santo Agostinho, ele dizia que tantos outros antes dele, que Jesus haja nascido uma vez de Maria em Belém, se não nasce de novo em mim, o lugar desse nascimento, desse presépio, desse berço, é precisamente o fundo de nossa alma. É necessário que a alma da qual esse nascimento deve ocorrer se mantenha perfeitamente pura, viva, perfeita na nobreza, seja uma consigo mesmo e em si mesmo. Oh, meus amadinhos de Deus! Sabedoria, capítulo 18, versículo 14, ninguém pode entrar neste lugar. Ninguém pode entrar nele, no fundo de sua alma. Nem sequer só Deus. Aqui se faz a eternidade em nós. Deus pronuncia a sua palavra de onipotente. Ele nasce exatamente no fundo de nossa alma. Enquanto Deus não nascer no fundo de nossa alma, de verdade, ainda não conhecemos o Evangelho, ainda não temos uma religião ainda. E qual é o modo disso acontecer? É precisamente por meio dessa pobreza espiritual, o homem não pode favorecer melhor essa ação de desapegando-se das coisas, mas também entrando em contato. É despojar-se de si mesmo, de tudo que é exterior e receber verdadeiramente, no fundo de sua alma, a totalidade. O homem só será total quando ele despojar-se de tudo e ficar lá na presença de Deus. Quando ele sai dessa agitação do exterior, que é uma fuga, que é um tumulto do exterior do homem. E quantas fugas, não é verdade? Quantas inquietações está no coração do homem. Mas, afinal, qual é o fruto de tudo isto? Não só o Pai gera em você o Filho dele, assim como gerou em Maria, mas você mesmo é gerado como filho de Deus e recebe o poder, a luz que resplandece nas trevas, ela enterra em sua propriedade, ou seja, no fundo da alma, e porque todos aqueles que acolheram e acolhem receberão o poder de tornar-se filho de Deus. Aí a gente pergunta: qual é a utilidade que tem para nós um ideal assim, tão remoto da realidade? Meus filhos queridos e amados, meus amados filhos, como estamos tão longe, tão distante de Deus. Mas Deus não está longe nem distante. Eu repito o que Santa Teresa d'Ávila disse: nós somos um castelo que Deus mora dentro, mas nós moramos de fora. Nós preferimos viver de fora do que viver dentro. Então, meus amados filhos, para não ficar muito longo, que bom se eu tivesse a oportunidade de pregar pelo menos 1 hora, 2 horas sobre a pobreza, sobre as bem-aventuranças. Domingo passado eu falei de penitência, hoje falei um pouquinho de pobreza. Tendo há muitos anos atrás, 1980, 81, tive um encontro
com um sacerdote maravilhoso chamado Cantalamessa. Ele era pregador da Casa Pontífice em Roma, e eu tive a oportunidade de ter recebido palestras e retiro com esse sacerdote. Nunca mais eu esqueci o que ele nos disse naquele encontro. E hoje eu passo para você algumas coisas que Deus colocou dentro do meu coração. Obrigado por você estar nos ajudando a evangelizar. Mande, mande essa essa mensagem para outras pessoas que você conhece, que precisa saber o caminho exato, verdadeiro, para encontrar e fazer do seu interior uma festa, um nascimento, para que Jesus possa nascer, assim como ele nasceu no Natal, como nasceu em Maria. Se ele não nascer em mim, o Natal ainda não aconteceu. Um abraço a todos, muito obrigado. Fiquem com Deus. Esse pequeno, essa pequena palestra vai chamar pobreza. Olha para dentro do seu coração agora. O que é que você precisa renunciar? Pobreza não é aquilo que não é falta disso, falta daquilo. Pobreza é quando eu tiro tudo que está dentro de mim. Tudo, 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 tudo. Porque o homem, ele mora somente de fora, ainda não entrou para dentro. Só quando entramos para dentro é que acontece a eternidade em nós. Um abraço, Deus te abençoe, meu amadinho. Minha amadinha, fica com Deus.